Olá, um comparativo geral dos sistemas construtivos que tem no mercado e as diferenças entre eles. Por quê? Porque você vê muita gente falando de sistema estrutural, todo vendedor de todo sistema estrutural fala que aquele sistema dele é mais barato, e mal bem a conversa é só qual que é mais barato, qual que é melhor, e não tem uma precisão de todas as vantagens e desvantagens. Então por isso que eu fiz essa tabela aqui. Ok? Tá, então tá aqui a tabela, vou explicar ela como um todo, tá? Mas tá aqui a tabela para a gente entender tem um conceito básico como que cada sistema funciona. Mas vamos lá. Essa tabela que tem 10 colunas, cada coluna tem um significado. Tá? Então, primeiro, tudo que está em negrito é algo que está com melhor desempenho, digamos, um bom desempenho para os melhores da tabela. Tá? Em vermelho, os com pior desempenho, naquela categoria. Não é que qual sistema que está em vermelho. Não tem nenhum sistema que está em vermelho o sistema inteiro, não tem um sistema que está em negrito o sistema inteiro. Vai depender de cada comparação, cada item a comparar. Ok? Tá? Não existe melhor sistema de tudo. Mas vamos lá. Primeiro, a coluna 1 é literalmente o nome do sistema. Os sistemas gourmet em inglês foram traduzidos. Então não tem steel frame aqui, tem metálica leve. Não tem wood frame, tem madeira leve. Ok? Uh, coluna 2 isso eu coloquei em um item de comparação, por quê? Porque você vê um monte de gente dizendo isso aqui, valor, minha obra é 30% mais barata, meu sistema é 30% mais barato, mas não explicita. Tá? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um cálculo base, considerando orçamentos que eu tenho e tudo mais, considerando obras recentes que eu fiz e algumas de clientes que cotaram, não fizeram ou fizeram tudo mais, mas a questão é um custo base de quanto, considerando o material, tá? Para comprar material com um salário mínimo, quantos metros quadrados eu consigo comprar? Ou seja, por exemplo, se o material em 2024 custa, sei lá, R$ 140 o metro quadrado do material, eu consigo comprar 10 metros quadrados. Ok? Tá? Eu utilizei isso ao invés de reais, porque senão em 2 anos vai que tem uma hiperinflação, coisa do tipo. Essa tabela fica inútil, tá? E é importante a relação de custo entre sistemas, tá? E eu usei uma unidade nova justamente porque você vai ter muita confusão entre o custo de metro quadrado da parede, o custo de metro quadrado de planta, tá? Uma casa de 120 metros quadrados vai gastar 120 metros quadrados de parede? Não, porque a parede é vertical, né? Então, mal bem, para evitar isso aqui, eu criei uma unidade específica. Tá? O item 3 requer mão de obra especializada. Né? E, mal bem, todos são sim ou sim é mão de obra escassa. Tá? Eu coloquei não aqui só para pessoas imaginar, mas não tem nenhum sistema estrutural que não exige mão de obra especializada. Não tem nenhum sistema estrutural que um dono do supermercado consegue construir. Ok? Tem que ser uma pessoa com capacidade técnica que consiga construir, que sabe construir. Tá? Vai precisar um pedreiro, vai precisar uma coisa do tipo, não vai ser de qualquer jeito. Tá? E a resposta é sim, né? Se o vendedor te falar que um dono de supermercado, sei lá, que um bancário, que um advogado consegue construir tão bem quanto um pedreiro, ele está te mentindo. Tá? Mas eu coloquei para evitar alegações assim. E tem muito vendedor que fala isso. Então vamos lá. Próxima questão, proteção térmica. É outro item, não é só nome e sistema, nome de sistema e custo, não. A proteção térmica é bem crítica. Tá? Que eu considero o valor R, que é uma medida de isolamento térmico. Tá? A regra base é o que? É a dificuldade que tem do calor sair ou o calor entrar na edificação. Ok? Uma obra com o dobro de R, depois que você desliga o ar-condicionado, o tempo para casa ficar quente é o dobro. Entendido? Essa que é a noção base. Ou de manhã, amanhece, o tempo para a obra esquentar é o dobro. Ok? Tá? E alguns casos tem um asterisco, né? Que é as obras com baixa massa térmica, né? Obras leves têm uma baixa massa térmica, ou seja, se eu tenho um isolamento muito bom, ela com o ar-condicionado vai funcionar perfeitamente, mas sem ar-condicionado, o que vai acontecer é que ela vai esfriar e esquentar rapidamente, porque ela não tem muito volume de material para esquentar. Entendido? Uma obra volumosa, mal bem, ela vai levar mais tempo para esquentar, mesmo que o calor consiga entrar, ela tem que entrar muito mais calor para esquentar ela. Entendido? Tá? A coluna 5 é a proteção acústica, né, que é quantos decibéis reduzido a parede, né, 10 decibéis equivalem a dobrar a distância. Né? Então, se tem uma festa a 500 metros da sua obra, se tivesse 10 decibéis a mais, seria equivalente se tivesse 1 km de distância. Ok? No barulho que vai ouvir. E todos os sistemas, né, podem ter isolamento termoacústico. Tá? Ou seja, colocar uma manta, colocar uma lã de rocha, isso é possível em todo o sistema. Só que eu só considerei lã de rocha ou alguma outra lã equivalente em metálica e madeira leve, onde é padrão e tecnicamente necessário utilizar. Tá? Isso aumenta a espessura em torno de 6 cm de qualquer outro sistema. Tá? E aumenta consideravelmente a proteção
acústica e térmica. Tá? E todos, questão de proteção termoacústica, uma esquadria de baixa qualidade pode reduzir consideravelmente. Tá? O item 6 é o peso, né, que é uma média de quantos quilos por metro quadrado do sistema pronto. Né, metro quadrado de parede, não por planta de metro quadrado de parede. Né, e aqui inclui armadura, concreto, revestimento e qualquer outra coisa que seja utilizada no sistema. Tá, é uma média, considerando onde tem reboco 2 centímetros, conforme a NBR 6120. A gente tem que falar, mas a parede de isopor pesa 5 kg por metro quadrado, mas daí você tem a argamassa estrutural colocada dos dois lados e vai aumentar consideravelmente. Então é a parede pronta. Tá? A coluna 7 é a espessura, quantos centímetros a parede tem acabada, né? Isso inclui reboco e é uma média. Tá? A coluna 8 é a capacidade, portanto, é só uma ideia. Né? Esse sistema aqui eu posso usar só para fazer casa, eu consigo fazer um sobrado, consigo fazer um prédio, tá? Essa que é a ideia. A coluna 9 é o tipo de obra, né, se a parede é portante ou não e se é estrutural. Tá? O asterisco significa que a obra só aceita laje no mesmo sistema. Por exemplo, madeira leve ou metálica leve, eu vou precisar fazer a laje tecnicamente também de madeira ou metálica leve. Não consigo fazer, até consegue, mas é muito, vai perder muita capacidade de andares. Né? Se eu quiser fazer uma casa em metálica leve só com laje de concreto, eu vou perder muitos andares porque o peso vai aumentar consideravelmente e é um sistema para ser leve. Tá? E a coluna 10 é financiamento da Caixa, se pode ser financiado ou não. Tá? Ok, tem como financiar, mas se eu tenho um imóvel, vou financiar colocando ele de garantia. O caso especial, estou falando financiamento menor taxa, Minha Casa Minha Vida. Ok? Tá? Então, essa é a tabela base aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou explicar. Você percebe que não tem uma coluna que está tudo em negrito. Né? Todos os sistemas têm algumas coisas em negrito e algumas coisas em vermelho. Ok? Tá? Negrito é a maior qualidade, os melhores, em vermelho são os piores. Ok? Naquele item específico. Tá? Então, essa é a primeira questão. Você vai pausar esse vídeo, analisar melhor tudo mais, mas essa é a ideia base. Ok? Tá? Então, o que a gente vê aqui, por exemplo? Se eu for falar custo metro quadrado, tá? Da parede, né? Os sistemas econômicos, ou seja, superior a 15, tá? A gente vai ter alguns casos, né? Mas a gente vê que os sistemas realmente baratos mesmo são paredes de vedação. Né? Tijolo baiano de 9 centímetros é muito barato. Né? O tijolo é barato, a argamassa é barata, mas ele não é estrutural. Você precisa vai colocar pilar e viga. E quando ele compara um tijolo baiano de vedação contra o tijolo baiano mais pilar, mais viga, tudo mais, o custo vai aumentar drasticamente. Ok? Tá? Onde não é vedação, a gente tem um custo baixo, por exemplo, é o que? Bloco estrutural cerâmico, bloco celular estrutural mesmo, é cerâmico, é bloco de concreto. É basicamente esses blocos são eficientes, né? E a parede sanduíche, sistema monolito, dependendo do fornecedor e tudo mais, a gente consegue chegar numa taxa econômica. Tá? E os sistemas tecnicamente caros, quando eu falo caros, relativo ao metro quadrado, né? A gente vê que é o ICF brasileiro, o ICF primeiro mundo, né? Isopainel metálico, tá? Que é um caso que ele é bem leve, mas e os sistemas de metálica e madeira leve também, se você for cotar realmente o custo, vai ter um custo mais elevado. Tá? É por isso que, por exemplo, fora do Brasil, ninguém faz a obra inteira de ICF, faz as paredes externas de ICF, porque elas garantem todas essas vantagens aqui, sem as desvantagens tanto de custo. Ok? Tá? E assim por diante vai valer para todos os itens como um todo. Tá? Lembrando que isso aqui tudo bom bem aqui, ó, tudo isso que é alvenaria. Tá? Isso aqui é alvenaria, isso aqui é alvenaria, todos que em amarelo é alvenaria. Aqui em cinza tudo é alvenaria, tirando para dentro de concreto. Daqui para cima é tudo alvenaria. Tá? Daqui para baixo não, e aí a mão de obra se torna mais escassa. Entendido? Tá? Então, isso é a tabela base. Vamos lá, próxima questão que a gente tem. Algumas objeções que algumas pessoas vão falar. Mentira, meu sistema custa metade do que está na tabela. Tá? Você vai ver fanboy, né? Fãzinho de... mas eu vi no Instagram que o sistema é muito barato. Ou eu vendo, o sistema é bem barato. Tá? Bom, se você acha que o sistema está errado, algum valor de custo, alguma coisa assim, me envie. Se for custo, me envie orçamento. Se for outra questão, me envie um ensaio. Mas a questão é, considere tudo. Tá? Porque você vê muito vendedor de CF que fala que não, mas o meu bloco de CF custa R$ 160 o metro quadrado. Custa R$ 160 o metro quadrado do bloco mais o concreto, mais a armadura, mais o reboco dos dois lados. Não, é só o bloco. Pois é, então ele tem que pensar o custo final. Tá? Então você fala, não, o Gilberto está errado. Tá? Mas o Gilberto calculou aqui, deu 12,6 e para mim deu 12,8. Então não é um erro, é uma imprecisão. Tá? Se tem uma diferença de mais de 20%, se quiser me provar errado, beleza. Mas vamos lá.
Se for metálica leve, você tem que incluir montante, tem que incluir guia, tem que incluir chapa de ambos os lados, tem que incluir revestimento de fachada, isolamento termoacústico e parafusos. Se for ICF, você inclui o bloco, o concreto, o aço, o reboco de ambos os lados. Qualquer outro sistema você tem que considerar tudo. Ah, é a parede sanduíche, parede monolite. Então você tem que considerar o isopor, você tem que considerar a malha dos dois lados, você tem que considerar a argamassa estrutural dos dois lados com espessura do modelo de ensaio. Okay? E assim por diante. Né? Se for, sei lá, bloco celular, mesma coisa, o peso do bloco, o custo do bloco, o custo da argamassa de assentamento, o custo de reboco dos dois lados. Se for uma questão estrutural, a armadura mínima que você vai ter praticamente sempre também considerar, tá? Se tiver uma diferença maior que 20%, pode conversar, que no caso até converso, até posso fazer um post de retratação sobre algum motivo se conseguir provar isso, mas dificilmente você vai conseguir provar uma diferença maior que 10% aqui, tá? Daí você dizer, por que vedação e pilares, vigas em vermelho, né? Porque uma minha tabela eu coloco uma desvantagem de precisar de pilar e viga. Né? Por quê? Porque tem que construir pilar e viga e o custo aumenta e o tempo de execução da obra aumenta. Tá? Parede portante, você pensar, nossa, parede portante é horrível porque depois não posso demolir a parede. Pois é, mas se você nunca demolir, ela é uma vantagem. Tá? Porque você vai economizar na fundação, não vai precisar daquele pilar e viga, e dependendo do caso, você até pode demolir uma parede estrutural, desde que faça um projeto de reforço estrutural. Só que daí você só vai colocar a viga se realmente for necessário, não sempre. Ok? Perguntas, tá? E qual que é o mais melhor de bom? Não tem, tá? Não existe um sistema que é melhor de todos. Algumas coisas nem importam dependendo do caso, tá? Mas são críticas em outros. Por exemplo, você vai construir uma casa financiada. Quanto de vantagem você tem de poder financiar pela Caixa? É uma vantagem gigante. Tá? Se não tem um imóvel para dar em garantia e tudo mais, é praticamente obrigatório que você consiga financiar pela Caixa. Ok? Agora, você não vai financiar, você tem recursos próprios, vai construir na fazenda, coisa do tipo. Pouco importa, entendeu? Qual o sistema mais barato? Tecnicamente, se a gente for pensar só vedação, realmente não tem como comparar com tijolo baiano de 9 centímetros. Não tem como se comparar. Tá? O tijolo baiano, tá? Você compra 1 milhar de tijolo por menos de um salário mínimo tranquilamente em quase todo o país. Tá? Você vai ter a questão de que ele vai precisar um pouco de argamassa. Em custo ele é o mais barato, não tem como comparar. Se alguém está falando que é mais barato que tijolo, pode ter certeza que a pessoa não tem noção ou está querendo te vender. Tá? Com capacidade estrutural, daí a gente vai para a questão de, como base pelo meu cálculo, foi alvenaria de blocos, tijolo ecológico, sem reboco e painel sanduíche. Ok? Tá? Tijolo ecológico, a vantagem que a gente tem é que ele pode deixar ele exposto, né? A gente consegue um custo menor. Rebocar, já aumenta o custo. E o painel sanduíche, realmente ele consegue um custo baixo, porque quando ele preenche, faz o revestimento de argamassa estrutural, ele já está rebocado, não é reboco, ele já está equivalente a um reboco. Tá? Não é um reboco, mas ele está equivalente a um reboco. Entendido? Tá? Não sei se eu precisar de uma massa corrida ainda e tudo mais, mas ele está equivalente a um reboco. Entendido? Tá? Próxima questão. Baseado em que você determinou a célula F13, baseado em que? Tá? Eu utilizei ensaios, utilizei BR e custo de orçamento. Tá? Se você vê alguma diferença drástica aqui, pode conversar comigo, mas provavelmente vai ser, eu encontrei 3 decibéis de diferença no ensaio. Ok, daí não é uma questão. Tá? Dentro da questão, o sistema mais caro parece que a gente faz 5 metros quadrados com salário mínimo. Por que toda obra na prática custa mais que um salário mínimo por metro quadrado? Porque, bom, bem, vai custar mais que um salário mínimo por metro quadrado praticamente toda obra. Né? Porque aquele é o preço do metro quadrado para o preço do material para executar a parede da obra. Nem inclui a mão de obra. Tá? É o metro quadrado da parede. E não o metro quadrado de laje, metro quadrado da planta. Ok? Imagina que você está num quarto, provavelmente numa sala, num escritório e tudo mais. Você vai ter uma parede para baixo, né? E você vai ter uma laje embaixo, um piso embaixo. Você vai ter 4 paredes. Claro, a parede a gente repete, mas como básico, tem 3 dimensões numa obra. A gente vai imaginar, como geralmente vai acontecer, é que para cada metro quadrado de planta, você tem 2 metros quadrados de parede. Obra de alto padrão tem menos paredes. Sim, mas as paredes são mais altas, então vai ficar próximo disso, tá? O que vai ser muito menos realmente é galpão. Mas uma obra com quarto, sala, cozinha e tudo mais é 2 metros quadrados de parede por metro quadrado de obra em média. Ok? E por questão final, né, a entender como cada sistema funciona e quando escolher corretamente cada sistema é essencial um projeto adequado e uma execução adequada para entregar qualidade para o seu cliente. Tá? Infelizmente, a maior parte da literatura é focada em método de instrumentos e não análise e escolha. Por isso que eu escrevi meu livro Mínimo de Estruturas para o Engenheiro Civil, onde eu abordo sistemas estruturais, limitações e quando são viáveis. Ok? E além disso, também nos meus cursos eu demonstro dimensionamento na prática de obras relacionadas ao tipo de estrutura. Tá? Dessa lista aqui,
Tá? O único sistema que tecnicamente eu não tenho curso sobre é madeira leve. Tá? Porque eu não abordei muito de madeira dentro do curso, que vai ser adicionado no curso de metálicos no futuro. Tá? Mas todos os sistemas eu já tenho curso sobre. Né? A maior parte aqui, como eu falei, isso aqui é alvenaria, né? Vai entrar em alvenaria, no curso de alvenaria concreto armado, né? Mas ICF e tudo mais está no curso de parede avançado, parede maciça está no curso de parede avançado, né? E o isopainel, tecnicamente, eu também não abordo, mas ele é um sistema para casas específico e tudo mais, né? Ele não tem muita questão, né? Um destino só local, tá? Como se fosse um micro galpão, tá? Mas, basicamente, essa é a nossa tabela, tá? E lembrando, quer entrar em contato comigo e tudo mais, quer ver meus cursos e tudo mais, tem o link na descrição desse vídeo abaixo, que eu também deixo na bio do Instagram, e essa tabela aqui tá na bio do Instagram, inclusive vou disponibilizar ela também em uma maior qualidade, eu vou colocar o link aí embaixo dessa tabela com uma maior qualidade, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.